Mas vamos embora, Cássio, falar da Liga Forte União. Inclusive, essa nota e essa informação já está lá no bafc.com.br, tá? No nosso site. Clubes da LFU exigem mudanças estruturais na CBF e criticam eleição com chapa única. Posso já, de antemão, já deixar uma casca de banana aqui para nosso debate? Fale baixo, casca de banana, que o povo ali dos bastidores tudo tá todo mundo nervoso. Mas falando sério aqui, será que os clubes estão criticando a eleição com chapa única porque o candidato não foi apoiado pela maioria dos clubes? Porque se fosse a maioria aprovado, será que eles iriam criticar? Eu não duvido, não. Candidatura única? Eu só duvido que Deus peque com respeito à fé de cada um. Então, de qualquer forma, Pedro, vamos ler aqui a notícia. Clubes da LFU exigem mudanças estruturais que, diante de mais eleição sem disputa na CBF, isso é triste, é desde 89, a Liga Forte União, bloco que reúne clubes das séries A e B, divulgou um manifesto cobrando transformações profundas na estrutura de poder da entidade máxima do futebol brasileiro. É aquela coisa, né? Pode ser pelos motivos errados, mas vamos ver se tem algo que a gente pode aproveitar enquanto entusiasta do futebol, né? O documento é uma resposta direta à candidatura única de Samir Chaud, da Federação de Roraima, que será eleito no próximo domingo 25 para comandar a CBF no quadriênio 25-29. A LFU representa clubes como Botafogo, Inter, Coritiba e Fortaleza, critica a falta de pluralidade no processo eleitoral, em que Chaud tem apoio de 25 federações estaduais. Detalhe, Edinaldo Rodrigues foi eleito por aclamação. Ninguém se absteve. Unanimidade. É isso. Foi assim, um negócio sem qualquer brecha. Não teve um, e eu não estou dizendo que eu faria isso, eu não ia ser o cavalo do cão, já falei isso aqui, de criar problema para a minha instituição, mas o fato é que ele foi eleito assim, unanimidade, todo mundo. Foi a primeira vez, sempre teve abstenção antes, mesmo candidato único. Dessa vez, Edinaldo foi eleito, né, em 24 de março. 25 federações estaduais e apenas 10 dos 40 clubes votantes, sendo apenas 4 de Série A. A disparidade se explica pelo sistema de votação atual, que dá pesos 3 aos votos das federações estaduais, enquanto os clubes da Série A têm pesos 2 e os da Série B apenas 1. E para você montar a sua candidatura para ser presidente da CBF, você precisaria de pelo menos 4 federações e de 8 clubes. Isso. Como o Samir Chaud levou o apoio de 25 federações, deixando apenas 2 de fora, a paulista e a Mato Grossense, do Mato Grosso, tô certo. Mato Grosso é de São Paulo, não teve como outra chapa se candidatar. Então houve uma espécie de manobra de bloqueio para que não houvesse um bate-chapa. Que o Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista de Futebol, por exemplo, apoiado pela larga maioria dos clubes, pudesse se candidatar, porque só tinha 2 federações com ele. Então, o que busca a LFU, seja pelos motivos certos ou pelos motivos errados, é um destravamento para que a disputa ela tenha... Porque hoje, quando você tem as federações com esse poder todo e a possibilidade de legalmente e de forma regular remunerar os presidentes de federações, você bloqueia praticamente o poder. Então, assim, você faz com que toda essa dinâmica só possa ser alterada num caso excepcional, como aconteceu de Edinaldo Rodrigues, que foi destituído. Então, deixa lá, Matheus, na moral. Então, o ponto da LFU sobre essa questão do peso dos votos é muito importante. Mas tem outros aqui, Pedro, vamos ler esses outros itens essenciais que eles consideram para modernizar o futebol. Gosto dessa iniciativa. Repito, é preciso mudar essa estrutura, porque a saída do Edinaldo Rodrigues e a chegada do Samir Chaud, em tese, só vai mudar o boneco. Sim. Só vai mudar o boneco. Vamos lá. Até porque, se você for comparar Samir Chaud com Edinaldo Rodrigues, Experiência Edinaldo Rodrigues comandou durante muitos anos a Federação Baiana de Futebol. Anos até demais. Não estou falando de competência, de qualidade, estou falando de tempo de serviço, de serviços prestados. Samir Chaud não tem experiência alguma no futebol. Ele é médico infectologista e tem uma empresa de fitness e wellness, bem-estar, essas coisas lá em Roraima. Vamos lá. Mudança no processo eleitoral com reequilíbrio do peso dos votos. Concordo com o pedido. Concordo, tá certíssimo. Acho que é importante. Até correto. É correto. Participação obrigatória dos clubes em todas as assembleias gerais. Todos os clubes também deveriam estar lá, independente de ser obrigatório ou não. Concordo plenamente. Compromisso com a criação de uma liga nacional e reconhecimento de que os direitos comerciais das séries A e B pertencem aos clubes. Também penso que é uma forma de você conseguir a tal
tão sonhada liga. E a tal união, né, que se preza tanto e não existe. Exatamente. Porque o que a gente tem hoje não são duas ligas. São quase dois partidos blocos políticos comerciais. E quase liga, o nome leva a sigla da Libra e da LFU tem o L de liga, mas a rigor eles não são ligas, coisa alguma. Não, são partidos políticos. Blocos comerciais de negociação, de direito de transmissão, inclusive, porque nada mais, né? Eles basicamente... Não, mas só isso. E aí viraram meio que partidos políticos. São dois clubes do 13. São dois clubes dos 13. O André Sica aqui apontou com um horizonte bem otimista, né, de no máximo até 2027 já ter uma liga de clubes ali, no máximo. Então quem sabe ano que vem já seja. Mas vamos lá. Compromisso, ok. Fortalecimento da Comissão Nacional de Clubes com o Poder Executivo, né, tem muito a ver com isso. Profissionalização da arbitragem com dedicação exclusiva e formação contínua. Excelente. Nada do que está, repito, pode ser pelo motivo certo, pelo motivo errado. O que está sendo proposto, até agora a gente está concordando, né? Exatamente. Construção do calendário 26-30 com participação ativa da Libra e LFU. Veja, a nota é da LFU, mas já botou a já Libra. Tem uma aproximação com a Libra. Né? Meio que falando ali, botando a Libra na dinâmica da construção do calendário, que também é importante, né? Estamos esgotados, todo mundo, clubes, todo o ecossistema, os stakeholders, como são chamados, né? Os players aí do futebol também. Apoio financeiro mais robusto às séries B, C e D e ao futebol feminino, também concordo. Implantação de regras de fair play financeiro. No duro, parece bem profissional o que está sendo exigido aqui pela Liga Forte União. E todas os pleitos publicizados aí na nota, a nota logo abaixo, né, Matheus? Tem um perfil do Instagram aí na Liga Forte Brasil, né? Tem aqui os clubes entrarem em campo para um novo futebol no Brasil, tem esses pontos. Sem clube não existe futebol, é a nota oficial. Todos esses pontos, para mim, Pedro, eles apontam muito mais para a modernização e profissionalização e, evidentemente, crescimento do futebol do que o contrário. Né? A gente tem hoje um modelo na CBF, que é um modelo quase cartorial, um modelo fechado, em que os bastidores são obscuros, né? A influência da cena política também é obscura, né? A relação do Gilmar Mendes, do que foi propagado e noticiado e informado pela reportagem da revista Piauí, né? Expõe uma relação, no mínimo, de eticamente duvidosa, né? Por conta de ser o STF, do Gilmar Mendes ser o ministro do STF e julgar uma questão do Edinaldo, por exemplo, há um ano, né? A questão da volta do Edinaldo ao poder, enfim, e a questão dos cursos da CBF que são vinculados à instituição de ensino do filho do Gilmar Mendes. Então tem muita coisa na CBF que precisa ser revista. A chegada do Sami Chaud não representa em nada uma renovação, talvez apenas na capa, porque é um cara mais jovem. É um cara mais jovem, é um cara com um perfil atlético, é um cara que talvez se expresse melhor que o Edinaldo, né? E aí você envelopa um produto em tese mais vendável enquanto presidente de Confederação Brasileira de Futebol. Mas o conteúdo do que eu vi até agora não foi muito. Não é tão profundo. Não é um cara que parece um líder que chega e diz assim, eu vou promover essa modernização a partir dos próprios conceitos de debates com os clubes, com as próprias federações. Isso não vi até agora. Aguardo manifestações dele em relação a isso. Não estou nem um pouco esperançoso simplesmente por ter a troca, porque, como eu disse, o Edinaldo pode ter tido uma série dado muitos motivos para sair, deu. Sim. Mas dizer que ele está saindo pelo motivo certo, eu não posso, eu desconfio que não. E dizer que a chegada do Sami Chaud vai representar a mudança que a gente sonhava, que o Edinaldo não conseguiu implementar, eu também não consigo afirmar. Só vejo um bom sinal na postura dos clubes quando frontalmente colocam ali medidas para que sejam implementadas pela CBF, e a gente torce que isso aconteça. E ao mesmo tempo que a gente fala de união, o que a gente já está vendo também é que o nome do Sami Chaud já está provocando a ruptura entre clubes e federações. Porque se 25 federações das 27 colaram e assinaram o apoio ao Sami, Atlético Mineiro, Bahia, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Inter, Juventude, Mirassol, Bragantino, Santos, São Paulo, Sport, Vitória, Amazonas, América Mineira, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Avaí, Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, Cuiabá, Ferroviária, Goiás, Novo Horizontino, Operário e Vila Nova apoiaram Reinaldo Bastos.
Então é por isso que existe esse posicionamento dos clubes e essa cobrança, porque quem eles queriam não está lá. E o Sami Chaud vai ser empossado presidente neste final de semana, domingo às 10h30 da manhã, lá no Rio de Janeiro. Então, existe agora uma aproximação dos clubes, independentemente de qual bloco comercial eles participam, seja da Libra ou da LFU, tá? Eles se reuniram e assinaram essa carta foi postada inclusive nos sites oficiais desses clubes, mas o que a gente está vendo agora é que as federações estão vendo que ou elas se unem para manter a força que elas têm dentro da CBF, ou elas estão vendo que os clubes agora entenderam que eles juntos são mais poderosos do que pequenas correntes que era o que existiam. Então eu não sei, Cássio, o que é que pode ser benéfico, o que é que pode ser de ruim para o futebol brasileiro, essa ruptura dos clubes com as federações. Porque a Liga na Inglaterra, por exemplo, quem comanda são os clubes. Com a chancela da Federação Inglesa, ou seja, com a chancela do que seria a CBF. Mas La Liga na Espanha também é uma relação. Mas não existem federações nesses países. E aqui existem as federações estaduais que detêm o controle, né, por conta desse peso na votação, e as federações vão querer perder o poder? Os presidentes das federações vão querer perder essa mamata de 200 mil de salário mês? E os estaduais hipervalorizados, que são inflados, vão acontecer o quê? São ferramentas políticas de poder e também de geração de receita. Desses mesmos nomes nos poderes, porque vamos lá, o pai do Sami Chaud é presidente da Federação Roraimense há 40 anos. É isso. Não tinha nem campeonato estadual na época. O futebol de Roraima evoluiu? Alguém viu um clube de Roraima chegar... Nunca disputou Série C. Só quando não tinha Série D. Aí era a Série C porque era a última divisão. Mas chegou a Série B? Não chegou. Não. Tem pretensões de ter um campeonato de qualidade? O clube, acho que o campeonato roraimense não tem 10 clubes. Vou dizer que agora. Não tem 10 clubes. Então, assim, me espanta que o nome de consenso tenha sido de e me perdoe o Sami Chaud, ilustre desconhecido, para comandar o império que é a Confederação Brasileira de Futebol. Logicamente, ele não está sozinho nessa. Ele tem o apoio de 25 federações. Mas aí eu pergunto, Cássio, a que custo vai vir esse apoio? Porque o discurso dele, ele deu até uma entrevista em alguns lugares, falando sobre a ideia da unificação do futebol brasileiro, mas ele foi perguntado sobre fair play financeiro e não soube responder o que era. Isso. E não soube responder o que era fair play financeiro. E aí, essa entrevista foi dada no Charla Podcast. PVC utilizou dessa entrevista para poder fazer uma dura crítica a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Porque ela fala tanto em fair play financeiro, e foi um dos poucos clubes brasileiros que apoiou o Sami Chaud, que pelo visto não sabe o que é fair play financeiro.